Bom dia, tudo bem? Como vocês sabem, aquela metodologia de gravar o vídeo pela tela do celular, transmissão de pantalla, não estava funcionando. Então, vou começar a utilizar o método normal. Bien, empezamos con la unidad 4, en donde vamos a ver los verbos en modo imperativo, adverbio de lugar, pronombres demostrativos y algo de fonética, como siempre, como también ampliación del vocabulario. La unidad 4 está situada en la región sur de Brasil. Como pueden ver acá en la imagen, son esos tres estados que son Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vou continuar falando em português. Esses três estados da região sul do Brasil, os três fazem fronteira com a província de Misiones. Região Rio Grande do Sul até aqui, mais ou menos, que aí começa Corrientes, mas aqui o Paraná faz fronteira com Foz do Iguaçu, Santa Catarina, Dionísio Cerqueira. Então, nesse capítulo, nessa unidade, o nosso casal, Alex e Tina, eles estão indo viajar para Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Eu vou pronunciar para vocês as falas, para vocês escutarem a fonética e logo eu vou explicar como se fazem os exercícios. Alex e Tina conhecem Porto Alegre. Finalmente chegamos. Graças a Deus. A viagem foi muito cansativa. Viajamos mais de 10 horas. Bom, mas olha o sol, que lindo dia. Lindo mesmo, gostaria de dar um passeio pelo centro, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é a reserva do hotel para hoje à noite. Tudo bem, você tem o número do hotel? Acho que sim, deixa ver no meu bolso. Aqui está o número, é 5496-7900. Lembrando que o 6 podemos dizer como meia, que vem de meia dúzia, meia docena. Certo, olha lá, tem um orelhão. Orelhão significa teléfono público. Esses teléfonos situados em la calle que já não há mais. Praticamente não há mais. Vamos ligar. Ligar é chamar, sim? Recepcionista. Hotel Rex. Acuérdense lá, L al final se pronuncia como hotel. Rex, la R al principio y cuando es doble se pronuncia como J. Entonces, Hotel Rex. Bom dia. Bom dia, eu queria fazer uma reserva. Me desculpe, senhor, para estes dias não temos quartos livres. O hotel está lotado, mas posso lhe dar o telefone do Hotel Guaíba. Acho que eles ainda têm vagas. Tudo bem, qual é o telefone? É 5497-2138. Obrigado pela informação. Tchau. De nada. Eu já lhe disse que era para ter reservado lá em São Paulo. Você nunca vai aprender. Pode deixar comigo que eu vou solucionar o problema. Só quero ver. Hotel Guaíba, bom dia. Bom dia, queria fazer uma reserva? Pois não, senhor. A reserva é em nome de quem? Em nome de Alexandre da Silva. E quantos dias o senhor vai ficar? Ficar significa quedar-se. 2 dias. Para quantas pessoas, senhor? Para 2. Quanto custa a diária de um apartamento duplo? A diária do quarto duplo custa R$70 com o café da manhã incluído. Ótimo. Então está reservado um quarto duplo em nome de Alexandre da Silva por 2 dias. Muito obrigado. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Pois não. Onde fica o hotel? A gente está na rodoviária. Ah, fica perto da rodoviária. Perto significa cerca. Rodoviária é terminal de colectivos. Fica perto da rodoviária uns 8 quarteirões. Quarteirões são manzanas. Estamos na rua Caxias do Sul, 154. Bom, dá para ir a pé?
Dá sim, siga em frente até chegar à Avenida Farroupilha e vire à direita. Depois o senhor vai ter que caminhar 2 quadras pela avenida até o segundo sinal. Depois, vire à esquerda. Vejam aqui que se diz esquerda e não izquierda em espanhol. Em espanhol é com I e Z, em português é S. Esquerda, a mesma coisa. Direita, vire à direita. Esse A com acento contrário aqui significa a lá, que é a crase que nós já falamos. Bem, então, depois vire à esquerda, essa é a Rua Caxias do Sul. O hotel fica do lado direito. Aproximadamente em 1 hora, a gente está aí. Esperamos os senhores. Então, o primeiro exercício é completar o diálogo livremente. Eles começam uma conversa e vocês terminam 4 falas aqui. Logo, que será que a pessoa perguntou para que alguém dê essa resposta? Então, a ideia é que vocês façam as perguntas apropriadas para cada uma dessas respostas. Aqui temos alguns significados, como eu já falei, alguns. Aqui tem de diferente barulho, que significa ruído, sonido. Lareira seria um hogar. Gole, sim, significa tragos. Bem, logo vocês vão ter que completar com os verbos no presente do indicativo. O presente do indicativo é o tempo de agora. Então, bom dia. O verbo ter no presente vai ficar tem. Tem uma reserva. Tenho, porque ele está falando em primeira pessoa, perdão. Então, tenho uma reserva feita em nome de Alexandre da Silva e assim por diante aqui. Verbo ter, verbo poder, ficar, todos eles conjugados no presente. O próximo exercício vocês vão completar com artigos, o, as, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, preposições, de, com, para, ou contrações, que é, por exemplo, em vez de eu falar passei por la puerta em castelhano, passei por la puerta, em português eu não digo passei por a porta, eu formo uma contração e digo passei pela porta. Entrei, em vez de dizer em a casa, entrei na casa e assim por diante. Nós já trabalhamos isso, vocês já conhecem esse assunto. Na próxima página, o que vocês vão ver é a descrição do hotel e vocês vão ver aqui serviços no apartamento, que seria teléfono, DVD, que já praticamente não se ocupa, TV a cabo, frigobar, música ambiente, cofre individual, aquecimento central, ar-condicionado e mais serviços do hotel, restaurante, bar, serviço de quarto, cafeteria, sala de espera, estacionamento, piscina e sauna. E aqui tem algumas palavras diferentes. Diária igual, la diária. Carregador, nesse caso, me parece que ele está se referindo à pessoa que te ajuda a levar as valijas hasta la pieza. Camareira, quem se encarrega de arrumar. Saguão de entrada, la entrada. Hall de entrada. Recepção, huésped. Habitación de una cama de soltero. Habitación para pareja, que sería cama de 2 plazas. E la reserva. Nesse quadrinho aqui, vocês vão procurar 7 palavras ocultas, como, por exemplo, aqui está viagem, e completar esse e-mail com as palavras que vocês encontraram aqui. Aqui embaixo nós temos formas de pagamento. Cheque. À vista seria quando você paga de contado.
A prazo é quando você paga com mais tempo. Em parcelas, em quotas. Em parcelas e em vezes é a mesma coisa. Com tarjeta, por exemplo. Vou pagar em 2 vezes seria voy a pagar em 2 pagos. Posso pagar com cartão? Puedo pagar com tarjeta? De contado hay descuento? Assim seria. Seguindo, aqui vocês vão tentar descobrir as palavras em relação ao vocabulário do hotel. Tem uma descrição do jogo, que na verdade é um jogo bastante antigo e tradicional. Não sei se na Argentina também, mas no Brasil, enfim. Quando você erra a letra, você vai desenhando os pedacinhos do bonequinho e se completar o bonequinho, você perde o jogo da forca. Mas enfim, a ideia é que vocês tenham preço cobrado por dia em hotel, diária e assim por diante. Logo, nós temos os verbos no imperativo, que o imperativo é usado para fazer para fazer um pedido ou para indicar uma ordem. Por exemplo, em espanhol, nós diríamos, por exemplo, os verbos que nós sempre ocupamos como exemplos de ar, ir, primeira, segunda e terceira conjugação, amar, comer e partir. Então, ficaria ame, coma, parta. Em espanhol, seria, no espanhol na versão argentina, né? Amar a los demás, comer esta comida, partir imediatamente, por exemplo. Isso seria o verbo no modo imperativo. Geralmente, ele se forma a partir da primeira pessoa do presente do indicativo e eu troco o por e ou por a. Por exemplo, aqui nós temos os verbos terminados, arrumar. Eu arrumo, arrume. Arrumar é arreglar. Arrume essa bagunça, arreglar este desordem. Eu vejo, veja. Veja o jornal hoje. Mira el noticiero hoy. Eu decido, decida. Decida de uma vez. Decidite de uma vez. Por exemplo, sim, em castelhano quedaria assim. E aqui temos exemplos do verbo falar, escrever e abrir. Que eu fale, que nós falemos, que eles falem. E assim por diante. Fale você, falemos nós, falem eles. Porque, na verdade, se eu conjugar assim, que eu fale, vai ficar parecendo um subjuntivo. Mas, enfim. Escreva você. Uma observação é que o verbo no imperativo não tem primeira pessoa. É como se fosse eu não posso dar uma ordem ou fazer um pedido para mim mesmo. Então, por isso que vocês não estão vendo o verbo em primeira pessoa. A gente já está vendo direto aqui na terceira pessoa do singular, que seria o senhor, a senhora, ele, ela, a gente, fale. Primeira pessoa do plural, que é nós, e terceira pessoa do plural, que é eles, elas, os senhores, as senhoras. E aqui nós temos alguns verbos irregulares, que eles sofrem mais mudanças ao serem conjugados. E aqui está toda a conjugação para vocês consultarem. E aí, completar com o verbo no imperativo esses exercícios e aqui também completar com o verbo no imperativo. Seguimos aqui. Vocês também vão completar com o verbo no imperativo com esse texto que fala sobre Buenos Aires, uma viagem a Buenos Aires. Conheça Buenos Aires em 6 dias. Aqui do outro lado, também vocês vão completar com verbos. No imperativo é uma indicação de como chegar à padaria. Aqui nós temos mais verbos no presente do indicativo. Presente do indicativo. Agora nós mudamos. Lembra que eu falei para vocês no início que nós temos 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo imperativo que nós vimos hoje
e o subjuntivo, que nós não vimos ainda. O indicativo, que é esse aqui, ele se divide em 3. Então, o que a gente está vendo agora, eu falei em 3, em 6, desculpa. Se divide em 6, que é o presente do indicativo, o pretérito do indicativo, pretérito, que seria pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito, o futuro do indicativo. E estou me esquecendo de um, daqui a pouquinho eu mando para vocês. Bem, seguimos aqui então. Vocês vão ver alguns verbos novos, como o verbo saber e verbo dar e verbo pôr, que são verbos que mudam um pouco a forma de conjugar. Muda bastante, mas são verbos que se ocupam muito para vocês irem praticando. Aqui do outro lado, vocês vão justamente praticar a conjugação desses verbos, completando aqui. Temos um texto sobre um autor gaúcho chamado Luiz Fernando Veríssimo, um texto falando sobre ele, depois um trecho de um texto escrito sobre ele. Aqui vocês vão completar, são respostas livres. E aqui nós temos advérbios de lugar. Esses advérbios de lugar, eles vão indicar qual lugar que ocupa o ser em relação ao espaço, né? Então, nós temos o advérbio de lugar aqui, aí, ali e lá. Então, por exemplo, o verbo aqui eu vou utilizar para coisas que estão perto de quem fala. Por exemplo, eu digo esta caneta aqui na minha mão. Aí é perto da pessoa com quem se fala. Esse material aí com vocês, perto da pessoa com quem eu estou falando. Vocês são os meus alunos. Então, se eu me refiro a um objeto ou algo que esteja perto de vocês com quem eu estou falando, eu digo aí. Quando eu me refiro a algo que não está perto nem de quem está falando, nem de com quem eu estou falando, eu uso ali e lá. Por exemplo, lá no IPET tem uma árvore que eu plantei. Seria um exemplo. E os pronomes demonstrativos também. Eu uso este, esta, isto para esta caneta, para coisas que estão perto de quem fala. Esse, essa e isso, coisas que estão perto da pessoa com quem eu falo. Aquele, aquela e aquilo para coisas que não estão perto nem de mim, nem da pessoa com quem eu falo. Então, longe de um e do outro. E aqui vocês vão completar esse diálogo com os advérbios de lugar, depois com os pronomes demonstrativos. Logo começamos com a diferença entre G e J. A letra G, quando ela é seguida de A ou U, a pronúncia é igual no espanhol. Por exemplo, vai ser assim: Ga, G, Gi, Go, Gu. Ga, Go, Gu é igual no espanhol, só que quando eu vou pronunciar G e Gi, no espanhol vocês falam gente, em português, gente. Ok? Essa é a diferença. E o que mais nós temos aqui? Da letra J, ele não deve falar mais adiante, mas enfim, já vou adiantando. A letra J vai ser sempre já, G, Gi, Jo, Ju, com esse tom, com essa fonética. Aqui vocês têm uma lenda do Rio Grande do Sul. Vão completar as frases aqui livremente, usando a sua imaginação. Aqui vocês têm que substituir. Em vez de partir, o que eu posso dizer? Em vez de outra vez, em vez de compreenderam. Sim? E por último, esses exercícios para repassar tudo que se viu nessa unidade. Seria isso. Um beijo a todos, ótima semana para todo mundo.